Nós, designers gráficos, não colocamos os objetos no layout de maneira intuitiva. Para desenvolvimento de um projeto, precisamos aplicar fundamentos teóricos que você vai aprender aqui neste vídeo. Hoje eu vou te apresentar os 7 princípios de design gráfico. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Além de eu te falar sobre os 7 princípios, irei disponibilizar um PDF com todo o conteúdo deste vídeo para você consultar quando quiser. O link estará na descrição. Contraste. O contraste serve para destacar um elemento e criar hierarquia visual para nossa peça. O contraste é sempre criado a partir de 2 elementos diferentes. Se por algum motivo os 2 elementos no nosso design forem um pouco diferentes, mas não muito, isso não criará contraste e sim um conflito na nossa peça de design. Se 2 itens no seu design não forem exatamente iguais, deixe-os completamente diferentes. Observe essa imagem. A cor do background é um pouco diferente da cor dos textos, mas não muito. Isso gera um conflito no layout e acaba perdendo a legibilidade. Agora observe, nesta outra imagem, como as 2 cores completamente diferentes geram um contraste interessante. Nesta imagem, seus olhos estão sendo guiados durante a leitura, mas todos os textos, apesar de estarem um embaixo do outro, possuem o mesmo peso. Agora olhe como os pontos de atenção estão mais destacados e geram curiosidade no olhar. Você pode aplicar o contraste no seu design de diversas formas, seja por meio do peso das fontes, das cores do seu design, espessura ou tamanho dos elementos e até mesmo as texturas. Isso vai ajudar você a guiar os olhos do espectador no layout e chamar atenção para o que é necessário. Repetição. O princípio da repetição, como o próprio nome já diz, consiste em você repetir o mesmo elemento em vários momentos. Oi, amor! Gente, ele quis aparecer. Você quer explicar o conteúdo para as pessoas? Vamos lá, vamos voltar. O princípio da repetição, como o próprio nome já diz, consiste em repetir o mesmo elemento em vários momentos no seu design. Você pode criar repetição usando o peso das fontes, elementos no design, formato de algum item e até mesmo brincar com as cores. É a repetição que causa consistência visual em um layout e pega diferentes elementos e amarra todos eles, tornando algo único. Nesta imagem, você pode observar que as arestas das formas dentro do layout são diferentes. Ora é quadrado, ora é arredondado, ora é circular. Não é totalmente errado, mas pode causar um estranhamento. Agora observe o mesmo layout com todas as arestas arredondadas, como a peça traz mais conforto visual. Agora olhe outra forma com a qual você pode explorar o princípio da repetição. Nessa peça de design, os pincéis de rabisco se repetem em várias áreas do layout, no background, nas flechas, nos círculos e nas marcações. A repetição colabora muito com a organização das informações e cria um ponto de interesse visual. É com este princípio que transformamos partes diferentes no layout em um todo. A aplicação da repetição em um design de página única ajuda muito e ajuda ainda mais em um layout de várias páginas, como por exemplo um e-book ou uma revista. Proximidade. Segundo o princípio da proximidade, os elementos que são relacionados entre si devem ser agrupados. Dessa forma, permitimos com que o espectador veja as informações como parte de um conjunto e facilitamos a leitura e o entendimento das nossas informações. E com a mesma regra, seguimos a lógica de que elementos que não são relacionados não devem estar agrupados no layout. Quando vários elementos estão próximos, eles criam uma unidade visual. A gente enxerga como se fosse um bloco realmente. Observe nessa imagem como os olhos ficam soltos durante a leitura do layout. Isso porque as informações como contato, e-mail e endereço estão separadas na peça. Todas essas informações fazem parte do mesmo conjunto, que são as formas de contato com a empresa. Olhe agora com o princípio de proximidade aplicado, como conectamos cada elemento naturalmente. Aplicar o princípio da proximidade não significa que você deve deixar todos os elementos no seu design próximos,
mas sim aproximar os elementos que fazem parte do mesmo grupo. Isso permite com que indicamos ao nosso espectador quais itens estão relacionados. O principal motivo para você aplicar o princípio da proximidade é organizar as informações no seu layout, tornando o texto mais fácil de ler e as informações mais fáceis de serem memorizadas. Alinhamento. Os elementos em uma peça de design devem ser posicionados estrategicamente. Itens alinhados criam uma unidade coesa mesmo que separados, porque nós conseguimos visualizar uma linha imaginária ligando eles. Você pode alinhar seus textos à direita, à esquerda, centralizar ou justificar. Procure manter o mesmo padrão de alinhamento em todos os grupos para que seu design fique mais coeso. Você pode aplicar o princípio de alinhamento nos textos e também usar a própria página como referência. Observe este layout desalinhado. Ele causa um certo incômodo visual, além de trazer uma sensação de que está tudo jogado ou bagunçado. Agora observe o mesmo layout com o alinhamento aplicado. Nossos olhos são guiados pela peça e podemos ver mais sofisticação e uma preocupação com a estética. Agora olhe para este design. Mesmo que os dois grupos estejam em alinhamentos diferentes, já que o superior está alinhado à esquerda e o inferior à direita, o grupo inferior segue alinhado com a lateral direita do grupo superior. Isso cria uma linha imaginária que conversamos anteriormente. Esta também é uma boa prática. Além de alinhar os textos, também tome cuidado para que as imagens estejam alinhadas no seu layout. Geralmente as imagens criam linhas imaginárias que nós podemos utilizar como guias para a diagramação do nosso layout. Hierarquia. O princípio de hierarquia visual serve para organizar e dar uma ordem de importância para cada elemento do nosso design. Orientamos o nosso leitor para onde a gente quer que ele leia primeiro e concentramos pontos de atenção no nosso design. Podemos definir a hierarquia de diversas formas, como por exemplo o tamanho, seja maior ou menor, das cores, do princípio de contraste e também as orientações e posições dos elementos da nossa peça. Observe nessa peça de design como tudo está chamando atenção. Nós ficamos até confusos em decidir para onde olhar primeiro. Este é um erro muito comum do designer gráfico iniciante. Sabemos que todos os elementos são importantes, mas você precisa dar uma ordem de importância e leitura. Olhe agora como seus olhos são guiados. O princípio da hierarquia foi aplicado através dos pesos das fontes, do contraste e dos tamanhos dos elementos. Aplique o princípio de hierarquia para dar o foco desejado no momento correto para o teu espectador. E o resultado será um design esteticamente agradável e funcional. Harmonia. A harmonia faz com que os elementos em uma peça de design conversem entre si. Você pode harmonizar as cores, as fontes, os elementos e as formas. Encontre o equilíbrio certo com os elementos certos no seu design para que você passe a informação de maneira coesa e rápida. Esse princípio permite com que cada item desempenhe um papel específico em uma diagramação. Olhe para essa imagem. A princípio está tudo certo com este design, mas ele causa estranheza. Isso porque alguns ícones são vazados, ou seja, desenhados apenas pelo contorno, enquanto outros ícones são preenchidos. Observe agora como toda a peça mudou apenas com essa pequena correção no design. Agora olhe este exemplo. Tem algo incômodo nessa imagem, e eu posso te afirmar que são as cores. Afinal, o tom de cor do background é completamente diferente do tom da imagem, apesar de se tratar da mesma cor. Olhe agora, com essa pequena correção, como todo o layout fica mais harmônico. Lembre-se que tudo que você colocar na sua peça de design gráfico precisa ter um motivo para estar ali. Evite colocar elementos de maneira aleatória, até mesmo inútil ou fora do lugar. Isso quebra completamente o princípio da harmonia. ênfase. É neste momento que nós definimos o ponto central, o ponto de atenção da nossa peça. Qual item no meu layout devo chamar a atenção do espectador? Qual item do meu layout eu quero que seja visto primeiro?
Essas perguntas você deve se fazer no momento de desenvolver o seu projeto. Depois que você captar a atenção do seu espectador, fica muito mais fácil prendê-lo no seu layout, no seu projeto, para que ele leia as demais informações que ali estão. Você pode dar ênfase através dos tamanhos, das cores e até mesmo posições dos objetos no seu projeto. Olhe para este exemplo. A imagem completou a palavra em texto. Primeiro, nossos olhos são atraídos pela imagem e depois percebemos que há essa conexão entre fonte, texto escrito e imagem. Tome muito cuidado para você não errar a mão no princípio da ênfase e dar ênfase para vários elementos na sua peça de design, pois isso gerará um conflito entre eles e acabará quebrando o princípio da hierarquia visual. Se você quer aprofundar seus conhecimentos em cada princípio de design gráfico e aprender outros fundamentos teóricos tão importantes para o desenvolvimento de um projeto, te convido a conhecer meu curso de design gráfico para iniciantes, o Start Graphic. Link na descrição. Os conhecimentos transmitidos aqui neste vídeo foram embasados em leituras didáticas, especialmente do livro Design para quem não é designer. Se você tem interesse em adquirir o livro para ler, fica a indicação porque é uma boa leitura, o link também está na descrição. Se você aprendeu alguma coisa nova aqui com este vídeo, não esquece de deixar o seu like como forma de agradecimento, pois isso ajuda muito o meu canal a crescer e esse conteúdo chegar em mais pessoas que estejam precisando. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!